Obrigado, pastor Arilton. Amigos, esse é um momento especial, é um momento de oração. Nesse momento, nós colocamos aqui perante Deus aquilo que foi colocado nas nossas mídias sociais, aquelas pessoas que compartilharam a sua alegria e também aquilo que elas pedem que Deus faça por ela. Hoje, nós temos alguns pedidos especiais. Não esqueça que aqui embaixo estão aparecendo as nossas mídias sociais, onde você pode colocar o seu pedido. Você pode colocar o seu agradecimento, sua sugestão, aquilo que você precisa que nós oremos. Nós oramos por todos os pedidos enviados. É lógico, nós não conseguimos ler todos pela quantidade de pedidos, mas selecionamos alguns pedidos que chegaram a nós e que são de pessoas que pedem que Deus interceda na vida deles. Uma delas é a Marlene Rodrigues. Ela diz o seguinte: bom dia, pastor Arilton. Peço encarecidamente pelos meus filhos Brendo e Esther, que estão afastados do caminho do Senhor, e pela minha vida conjugal. Marlene de Souza e Eduardo Romero. Marlene, nós vamos orar por vocês. Vamos orar por tua família e nós vamos orar por todas as famílias que estão nos assistindo aqui. Todos os espectadores que nos acompanham, sendo agora às 5 da manhã ou no YouTube durante o dia. A Eliana Kércia disse o seguinte: bom dia, Jesus Cristo. Gostaria de oração por mim, Eliana, pelos meus filhos Luciana e Jonathan, pelos meus netos Giovanni e Enzo, o meu genro Marco, meu companheiro Regis. Que Deus abençoe a nossa vida, perdoe nossos pecados e nos dê sabedoria e um coração novo. Que pedido bonito, Eliana Kércia. Sabe, pedir pela nossa família é muito importante. Nós vamos orar por toda a sua família, pode ter certeza. A Maria das Graças de Oliveira colocou somente um amém. Mas eu penso que esse amém traduz o sentimento do seu coração, né? O desejo de confiança de que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Vamos orar por você também, nossa amiga Maria das Graças. E aqui o nosso último pedido de hoje. A Veroni de Souza, ela disse o seguinte: eu moro em São José dos Pinhais e gostaria de pedir pela minha vida espiritual. Tenho assistido diariamente o seu programa Encontro com a Vida e tenho aprendido muito. Quero pedir força e transformação total em nome de Jesus. Veroni, nós vamos orar pedindo que Deus interceda e nós podemos crer. Você já pensou que nós temos um Deus todo-poderoso disposto a nos ajudar? O texto de hoje, para a gente meditar antes da oração, está em Mateus capítulo 7, verso 7. E é um dos textos mais bonitos e poderosos sobre oração. Ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bater, abrir-se-vos-á. Olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou que o ser mais poderoso do universo diz o seguinte para você? Basta pedir. Basta bater na porta de audiência de Deus e Deus está disposto a atender. E que tal nós fazermos isso agora? Sabe, eu imagino que você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, tem algo que aflige o teu coração. E que bom colocar isso perante Deus. E é isso que eu convido você a fazer agora. Feche teus olhos, vamos conversar com Deus nesse momento, pedindo para que Deus olhe pelo teu pedido e por aquilo que aflige a sua vida. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nesse momento um grupo de pessoas está nos ouvindo, estão com os ouvidos atentos, estão ligados, Pai, à tua palavra através aqui desse programa de televisão. E, Senhor, talvez em situações diversas, talvez aqui alguém está passando por uma luta em seu casamento, necessitando de um milagre, de uma restauração. Talvez, Senhor Deus, alguém até que tem o vício da droga e por acaso entrou nesse canal, está assistindo e precisa que o Senhor faça um milagre de libertação. Talvez, Senhor Deus, alguém recebeu um diagnóstico difícil e veio buscar ao Senhor. Pai, o Senhor nos prometeu que se buscarmos ao Senhor, o Senhor atenderia. Então eu te peço, atende os pedidos que foram colocados aqui. Mas atende, Pai, aqueles que também, todos os pedidos que foram enviados para nós. Mas mais do que isso agora, te peço, leia os corações de cada um que está nos ouvindo nesse momento e atende aos teus filhos, Senhor Deus.
e que nós possamos ouvir dos milagres que o Senhor fez na vida de cada uma dessas pessoas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias temos um encontro com Jesus Cristo. E quando nós paramos para estudar a Bíblia e para orar, nós sentimos a presença dele bem perto de nós. Hoje vamos dar sequência à nossa série Nisto Cremos, o que creem os adventistas do sétimo dia. Mas antes de avançarmos, eu tenho aqui um presente para você. Trata-se da revista Profecias de Daniel. Essa revista é oferecida para todos os moradores de Santa Catarina. É um presente do programa para você. Todas as sextas, a gente estuda um capítulo dessa revista. E você é o nosso convidado para acompanhar aqui no SBT, nas sextas-feiras, e também ter a revista em mãos para se aprofundar no estudo. Quer essa revista na sua casa? Acesse o nosso site agora, encontrocomovida.tv, e faça a solicitação da sua. Você põe lá os seus dados postais e alguém da nossa equipe vai até a sua casa levar essa revista para você. Ou você pode pedir também pelo WhatsApp do programa, que é o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. É um presente que nós temos para você. E para você que mora em outro estado, você pode ter acesso ao arquivo digital. Peça em nosso WhatsApp e a gente manda para você o PDF dessa revista, o arquivo digital. E aí você pode ter acesso a todo o conteúdo desse material para você aprofundar seus conhecimentos. E por falar em aprofundar conhecimentos, eu quero convidar você para uma classe presencial. 2 vezes por semana eu faço classes presenciais. Nas quartas-feiras é na Igreja Adventista do bairro Perequê, na cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. Amanhã é dia de estudo lá. Então, toda quarta, 8 da noite, eu espero você na rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê, cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. E para você que mora em Tubarão e região, o nosso encontro presencial acontece aos domingos. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Tubarão. Nosso endereço, Rua Luiz Martins Colasso, 570. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. E você é o meu convidado para o próximo domingo, 8 da noite. Eu te espero lá para estudarmos as profecias de Daniel. Agora vamos retomar então a nossa temática, onde estamos aprendendo sobre as doutrinas fundamentais dos adventistas. E hoje, a doutrina 26, o milênio e o fim do pecado. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, nós temos uma prática muito boa aqui no programa. A gente sempre ora pedindo a bênção de Deus para o estudo. Por isso quero convidar você a, se você tiver condições, fechar os olhos e orar comigo, pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos mais da Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos agora ter a nossa mente aberta à compreensão e o coração aberto à aceitação da Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje, o milênio e o fim do pecado. Você já ouviu falar nessa expressão milênio? Você sabia que a Bíblia fala a respeito de um período de 1000 anos em que os salvos reinarão com Cristo no céu? Bom, se não, hoje será um bom momento para nós aprendermos. Durante o milênio, a influência de Satanás sobre a terra será restrita e Cristo estará reinando com os salvos. É o que ensina Apocalipse 20, versos 1 a 4. Em Apocalipse 20, versos 1 a 4, você tem a descrição de um anjo poderoso que desce do céu. Ele tem em suas mãos uma grande corrente
e ele aprisiona Satanás. Satanás vai ser preso. É claro que essa corrente não é literal e nem Satanás vai estar amarrado por uma corrente por 1000 anos, mas será uma cadeia de circunstâncias. A prisão de Satanás durante 1000 anos significa que ele não terá a quem tentar. Ele estará de mãos atadas. Por quê? Porque os salvos estarão no céu com Cristo e os ímpios estarão todos mortos. Então, por 1000 anos, o diabo vai ficar sobre esta terra que vai estar desolada e vazia, sem poder fazer nada. Será uma prisão que ele terá por esse período, prisão esta que antecederá a sua destruição. Então, o Apocalipse capítulo 20 é o capítulo que nos dá essa informação. Agora, esse período de 1000 anos em que Satanás estará preso, ele começa a ser computado ou contado no exato momento em que Jesus volta. Então, com o segundo advento de Cristo, quando os reinos desse mundo são destruídos, Deus estabelece o seu reino de glória, um reino que persistirá para sempre, de acordo com Daniel 2:44. Daniel 2 fala a respeito dos impérios que dominaram o mundo, tais como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E no sonho do rei Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, uma pedra apareceu, arrancada sem auxílio de mãos, e destruiu a estátua de metais. Esta pedra, de acordo com o próprio Daniel, representa o reino de Cristo que será estabelecido, não por força humana, mas por vontade divina. E esse reino será estabelecido para dar fim ao pecado. Então, quando Jesus voltar a esta terra em glória e majestade, é que começará o reino de Deus. Nós entendemos de que com a cruz começou o reino da graça e agora com a sua vinda começará o reino da glória. Quando Cristo voltar, nós teremos alguns acontecimentos. O primeiro deles será a prisão de Satanás, mas também acontecerá a primeira ressurreição. Por que primeira? Porque são duas. Ontem nós vimos um pouquinho sobre essas duas ressurreições. A primeira é a dos salvos e ela acontece no momento em que Jesus voltar a essa terra. Após a ressurreição dos justos mortos, estes e os justos vivos que foram transformados são reunidos para se encontrar com Jesus nos ares. É o que ensina Paulo em 1 Tessalonicenses 4,17. Cristo não estabelecerá seu reino de glória na terra nessa oportunidade. Ele o fará somente no final dos 1000 anos ou do milênio, conforme Apocalipse capítulo 20. Então, quando Cristo volta, os salvos em Cristo serão ressuscitados e os inimigos de Cristo que ainda estavam vivos serão mortos. Depois da destruição da besta e do falso profeta, os restantes dos mortos, que são seguidores de Satanás, ou melhor, os ímpios vivos ainda, desculpe, eles então morrerão e não haverá ninguém que sobreviva. O apóstolo Paulo, falando sobre esse evento, declara que quando Jesus voltar, ele destruirá o iníquo, o ímpio, pelo sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Então, a volta de Cristo assinala a morte de todos os ímpios que ainda estavam vivos e a ressurreição dos salvos que estavam mortos. Então, até aqui nós temos pelo menos 3 eventos no início do milênio. Cristo volta para prender Satanás, ressuscitar os salvos que estão mortos e destruir ou matar os ímpios que ainda estão vivos. O que mais acontece? Deixemos que a Bíblia nos revele. Durante um período de 1000 anos, a terra vai estar desolada e vazia. Uma vez que os salvos juntam-se em companhia do Senhor e os ímpios são destruídos mediante o aparecimento da volta de Cristo, a terra permanecerá durante algum tempo sem habitantes humanos.
O profeta Jeremias, no capítulo 4 do seu livro, ele vê o exato momento em que a terra estará nessas condições. Jeremias descreve: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Olhei para os montes e não mais existiam. Não mais haviam aves, animais. A volta de Cristo destruirá todas as obras humanas que hoje nós conhecemos. Não ficará pedra sobre pedra. E essa terra caótica será a prisão de Satanás por 1000 anos. Bombardeada pelas 7 últimas pragas que antecedem a volta de Cristo, coberta com os cadáveres dos ímpios, será a terra um lugar da mais completa desolação. Então, Cristo estará no céu reinando com os salvos. Em sua segunda vinda, Cristo conduz seus seguidores para os céus, para os lugares da morada que ele lhes preparou. De acordo com Apocalipse 21, a cidade santa se chama a Nova Jerusalém. E para lá os salvos irão. Você se lembra que também em João 14, 1-3, Jesus fez essa linda promessa? Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sim, essa será a eterna morada dos salvos. Nós iremos morar nessa cidade, na Nova Jerusalém, que Deus está construindo. E o Apocalipse, capítulos 21 e 22, nos dão detalhes a respeito dessa cidade. Depois, o que mais vai acontecer segundo a Bíblia? Durante o milênio, ainda teremos o julgamento dos ímpios, dos homens maus. João viu que durante esse tempo os santos estarão envolvidos em um julgamento. Essa é a ocasião do julgamento de Satanás e de seus anjos que as Escrituras mencionam. E sabe o que vai acontecer durante esse milênio? O julgamento dos maus. Os santos confirmarão para a sua satisfação eterna que Deus foi sincero e paciente com todos os pecadores. É esse juízo que acontece durante o milênio, nós também chamamos de juízo de comprovação. O que isso significa? Será quando nós entenderemos o porquê da perdição dos ímpios. Imagine, por exemplo, você uma família onde quase todos os membros se salvaram, com exceção, por exemplo, de um filho, ou de uma esposa, ou de um esposo. A família vai se perguntar aonde está esse ente querido, por que ele não está no céu? E então nós entenderemos durante esse período o porquê da perdição dos ímpios. E quando nós entendermos e percebermos todos os esforços que o céu fez para salvar a pessoa, e ainda assim ela resistiu aos apelos divinos, nós iremos declarar: Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles. Então, esta fase do juízo é chamada de juízo de comprovação, e nós entenderemos o porquê da perdição dos ímpios. Esse será também um tempo de reflexão de Satanás. Satanás sofrerá intensamente, confinado com seus anjos numa terra desolada. Ele não mais poderá desenvolver os enganos que haviam lhe ocupado constantemente o tempo. Como um amigo meu sempre diz, o grande problema do diabo é que ele não tira férias, ou seja, ele está todo o tempo tentando destruir, causar maldades, destruição, mortes. E ele então durante 1000 anos vai estar preso por questões de circunstâncias. E o que acontece então no final desse período de 1000 anos? Os restantes dos mortos, ou seja, os ímpios, eles serão ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição. Lá em João 5, 28 e 29, Jesus falou de 2 ressurreições, a da vida e a da condenação. Então, quando terminarem os 1000 anos, acontece a segunda ressurreição.
E nesta segunda ressurreição, ressuscitam todos os ímpios. E uma vez que os ímpios ressuscitam, Satanás é solto. Por que ele é solto? Porque mais uma vez tem a quem tentar. De acordo com Apocalipse capítulo 20, verso 7 em diante, o diabo conseguirá seduzir e enganar os ímpios, convencendo-os de que eles podem invadir e destruir a cidade santa que descerá dos céus. Então, um grande exército será montado dos ímpios de todas as eras. O Apocalipse 20 diz que o número deles será como a areia do mar. E eles então marcharão pela superfície em direção à cidade santa. Quando lá chegarem, eles rodearão a cidade santa. E quando estiverem prontos para atacar, para invadir a cidade santa, o Apocalipse diz que Deus enviará fogo dos céus e o destruirá a todos. Sim, esta é a segunda morte. Então, a segunda morte, ensinada na Bíblia, será a eterna destruição de todos os ímpios e de Satanás. Então, a cidade santa vai descer dos céus com todos os santos e então nós teremos o final do grande conflito. Todos os ímpios ressuscitarão. Esta é a ressurreição da condenação, segundo palavras do próprio Jesus Cristo, e então virá o ataque à cidade santa. Apocalipse 20, versos 8 e 9 diz que eles vão marchar pela superfície e sitiar o acampamento dos santos. Você consegue imaginar a cena? Ímpios de todas as eras, quem sabe os maiores guerreiros que esse mundo já testemunhou, pessoas habilidosas, pessoas que têm compreensão na produção de bombas, de armamentos. Um grande exército será montado na tentativa de invadir a cidade de Deus. Eles marcharão contra a Nova Jerusalém. E então nós teremos o ato final. Antes da destruição dos ímpios, haverá uma cena interessante. Em Romanos 14, 10, Paulo fala sobre isso. Chegará um momento em que os inimigos de Deus, uma vez cercada a cidade, eles então terão agora o sofrimento da sua condenação. Os ímpios serão destruídos pelo fogo, chamado na Bíblia de fogo eterno. É claro que esse fogo não é eterno na duração, mas ele é eterno em suas consequências. Ele não vai arder para sempre, ele vai queimar enquanto houver matéria. Essa destruição dos ímpios é o que nós chamamos de juízo executivo, ou seja, a sentença está sendo aplicada sobre os transgressores da lei de Deus. E então nós teremos a destruição de Satanás e dos pecadores. Após ser pronunciada a sentença, Satanás e seus anjos e os ímpios que o seguiram sofrerão a morte eterna. E nas palavras do profeta Naum, o mal não se levantará segunda vez. E nas palavras de Malaquias, não vai restar nem raiz e nem ramo. O fogo queimará tudo. E uma vez destruído Satanás, seus anjos e os ímpios, o pecado deixará de existir. E a beleza, harmonia e paz que havia na criação, no Éden, voltarão agora nesta nova terra. Interessante que Deus vai reconstruir todas as coisas. Ele vai refazer todas as coisas. O mesmo fogo que destrói Satanás, os anjos e os ímpios, purificará o nosso planeta, que passará a ser a eterna morada dos salvos. João viu que a Nova Jerusalém desce para a terra e ela agora será a capital do universo. A segunda morte terá então consumido todos os ímpios e então tudo passará por uma renovação. De acordo com as Escrituras, a vida eterna será para os justos e para os ímpios o salário do pecado. E uma vez que a Bíblia fala da eterna redenção, fala do eterno juízo,
ela se refere aos resultados eternos das escolhas que nós fazemos. E então nós teremos a punição final. Como resultado do pecado, todos os que rejeitaram a salvação oferecida por Deus morrerão eternamente. Aqueles que mais se rebelaram contra Deus sofrerão mais. Então haverá sim uma densidade, uma força maior de destruição para os grandes inimigos da verdade. E então a terra será purificada. O mesmo fogo que destrói os ímpios purifica o nosso planeta. E das ruínas da terra, Deus fará surgir novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amigos, olhar para Apocalipse capítulo 20 é entender o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. A volta de Cristo a esse mundo em glória e majestade marcará o início desse período bíblico. Os salvos estarão reinando com Cristo lá nos céus, os ímpios mortos nessa terra, Satanás e seus anjos presos. E agora, quando termina o milênio e a cidade santa desce, nós teremos os eventos do final do milênio. Satanás será solto, porque os ímpios ressuscitaram, e agora eles tentarão invadir a cidade de Deus, a cidade santa. Você consegue perceber que todo ser humano tem apenas 2 caminhos para escolher? Ou nós escolhemos nos entregar a Cristo, servi-lo de todo o coração, em resposta ao seu amor, e herdaremos a vida eterna, ou então nós rejeitamos a Cristo e automaticamente assumimos uma posição ao lado de Satanás. Podem parecer duras essas palavras, mas foi o próprio Cristo quem ensinou. Ninguém pode servir a 2 senhores. Se ama um, terá que aborrecer o outro. Jesus também declarou que nós não podemos ter um coração dividido. Nós temos que nos entregar completamente ao Senhor Jesus. E ele disse assim: aquele que não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Você percebe que eu e você temos apenas 2 caminhos para escolhermos? E hoje eu pergunto, qual é o caminho que você escolherá? O caminho da vida eterna ou o caminho da destruição eterna? Hoje, as escolhas que nós fazemos é que irão determinar aonde passaremos a eternidade. Se com Cristo no céu ou se destruídos com Satanás. Por isso, meu prezado amigo, minha prezada amiga, enquanto nós temos vida, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto há oportunidade de salvação, nós precisamos fazer as escolhas certas, porque este é o momento de escolha. É por isso que em Atos 22 a gente lê claramente o apelo de Deus. Em Hebreus também capítulo 4, Paulo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que voz é essa? É a voz do Espírito, que nos fala constantemente e busca nos levar a uma decisão, a uma escolha ao lado de Jesus. Sim, querido amigo, sim, querida amiga, nós temos hoje que fazer uma escolha. E eu espero que o seu coração esteja aberto para escolher Jesus. No estudo de hoje, nós vimos o destino final dos salvos e dos perdidos. E eu espero que você tome agora a decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Ele mesmo declarou: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Vá a Cristo pela fé. Ele perdoará todos os seus pecados. Ele te aceitará do jeito que você está, mas transformará você à imagem e semelhança dele. Vamos orar por isso agora? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por sabermos o que vai acontecer nos próximos anos da história desse mundo. Muito obrigado pela dádiva de Cristo e pelo oferecimento da vida eterna que hoje nós temos. Nos ajuda, Pai,
a fazermos as escolhas certas, para que um dia, quando tu voltares, todos nós possamos estar prontos para irmos morar contigo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.